Parte de bênção. Você ouviu Palavras de Vida com Lucas Apolinário. Siga a Bíblica Vida no Instagram, @Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5. Debate da Vida. Tá começando o nosso Debates da Vida. Bom dia pra você que tá aí ligado junto com a gente nessa terça-feira. E olha, você que está em 96.5, você que está através do nosso aplicativo Vida Play, você que está no nosso site também curtindo a gente no vidafm.com.br, fique à vontade e acesse uma das nossas redes sociais para você assistir ao debate a partir de agora. Você pode ir no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Por lá, você pode assistir, tá? Lá no YouTube, pode participar através do chat também, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Tem dúvidas? Quer fazer pergunta? Pode também, tá? Lá no chat. Ou então, através do nosso WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Lembrando que se você está fora do país, tá? Você pode participar também lá no nosso WhatsApp da Vida, mas tem que colocar o 55 na frente do 12, que é o código do Brasil, tá? 5512-997472010. Pode ser áudio e pode ser vídeo de 30 segundos, tá? Você dá a sua opinião e também pode fazer as suas perguntas. Pastor Fabrício Costa, bom dia. Muito bom dia, Simone, muito bom dia a você que nos assiste e nos ouve, também a nossa produção, Flávia Priscila, e a você que está aí todos os dias nos acompanhando e também aqui nos Debates da Vida. Como você sabe, você está vendo essa carinha aqui, porque o pastor Cláudio Apolinário, ele está fora do ar em respeito à lei eleitoral, uma vez que ele é pré-candidato a deputado estadual. Então, nós oramos por ele e que você faça o mesmo. Enquanto isso, você sabe que você vai ver essa carinha aqui nos próximos meses. E junto comigo nesta manhã, para poder falar de um assunto bastante interessante. Esse assunto é aquele que vira e mexe, ele permeia aí, né? Ele está aí nos nossos ouvidos. Deus mora no céu? É no céu que Deus mora? Uai, mas Deus não mora em mim, não? Deus está no céu? Deus não está em todos os lugares? Como é que é esse negócio? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. E comigo aqui, com muita honra, quero começar aqui pelo meu lado esquerdo, pastor Joaquim de Andrade. Muito bom dia, meu pastor. Bom dia, Fabrício, bom dia, pastor Ademir, bom dia a todos os ouvintes aqui do Debate Vida. É um prazer estar aqui novamente no programa, já fazia tempo, tava com saudades. Pois é, então, já quase um mês você não vem aqui, né? Pois é. Eu, hein, que é isso? E do meu lado direito aqui, pastor Ademir Nunes. Muito bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Fabrício. Bom dia ao Joaquim de Andrade, meu amigo. Estou brincando que vocês estão semeando discórdia entre os irmãos. Só me trazem aqui para debater com o Joaquim. Mas é um debate que sempre fomenta ainda mais o amor entre nós. Aliás, o pastor Ademir Nunes é o conhecido põe amor em minhas palavras. Põe amor nas minhas palavras. Amém. É um prazer recebê-lo aqui também, viu? Bom, e você que está aí nos acompanhando, como você sabe, você pode votar na nossa enquete no YouTube e continuar participando aí pelas redes sociais, Instagram e Facebook, e YouTube no Eu Tô na Vida. E pode mandar vídeo também, não pode, Simone? Pode sim, de 30 segundos, áudio e vídeo, 30 segundos, grava com seu celular de ladinho, isso, né, pra ficar bonito ali no nosso dá YouTube. Aquela penteada no cabelo, passa o perfuminho. Isso, se a mulher passa batom, aí fica todo chique, né? E manda pra gente, dando a sua participa. opinião. Ou então pode fazer perguntas, se tiver dúvida, né, sobre isso, o tema como sempre. também. E a gente vai ler também aqui as suas posições e os seus comentários. Isso, e o nosso WhatsApp é o 12997472010, tem enquete também, está lá no YouTube, né? Isso, e vamos lá. Bom, pastor Joaquim, só tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Deus mora no céu, sim ou não? Bem, com toda certeza Deus mora no céu. E é interessante essa questão do céu, porque o céu é um termo muito comum na Bíblia. Então a gente vai encontrá-lo aí, algumas definições do céu. A gente precisa até dar essas definições aqui, eu acho que é importantíssimo isso,
porque você vai encontrá-lo usado aí para o céu, por exemplo, o espaço, né? Além da atmosfera para a morada de Deus. E Jesus, frequentemente ele falou então sobre o reino dos céus como uma realidade presente com cumprimento final futuro. E aí o céu frequentemente é associado ao lar dos crentes, quando então deixamos esta vida. Paulo disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. O cristão morre, vai imediatamente à presença de Deus. Então o céu é o lar dos crentes, na presença de Deus, e aí aquele lar chamado céu, pelo qual nós aí ansiamos, ele então é descrito na Bíblia, além também da nossa capacidade aí, em um céu que você sai aí fora, diz assim, o céu está nublado hoje, o céu está estrelado, enfim. E aí tem o céu também aonde estão os planetas. Então o termo céu, ele não é usado aí simbolicamente nas escrituras, porque geralmente se refere aí a um dos 3 reinos. Então o primeiro céu seria a nossa atmosfera imediata, o segundo céu seria o espaço exterior, né, onde estão os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas. E aí tem o terceiro céu, que seria a casa de Deus. Então, consequentemente, nós encontramos aí a Bíblia falando de mais de um céu ou vários céus. E é importante a gente ver isso porque lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos a firme confissão, a nossa confissão. Paulo diz assim, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou não, eu não sei, Deus o sabe. Então a gente tem aí esses vários céus mencionados na Bíblia. Temos o céu, então, dos céus, que é onde Deus está. E aí, Deuteronômio 10:14 diz assim, os céus e os céus mais altos pertencem ao Senhor teu Deus, também a terra com tudo que nela há. O salmista, então, no Salmo 148, verso 4, louvai-o, ó céus dos céus, e as águas acima dos céus. Então o céu é o lar de Deus. Amém. Muito bem. Então o pastor Joaquim de Andrade defendendo que sim, Deus mora no céu. E aqui, continuando o meu papel de semear essa discórdia aqui, né, pastor Davi? Seus 2 minutos para suas considerações iniciais. Deus mora no céu? Não, Deus não mora no céu. No sentido de que Deus não pode estar contido em algum lugar. A Bíblia trata sobre a imensidão de Deus. Eu vou falar sobre esta imensidão de Deus. Se Deus estivesse contido em algum lugar, o lugar seria maior do que ele. Então, se Deus estivesse morando em um lugar, o lugar da morada de Deus seria maior do que o próprio Deus. Deus é maior do que o universo. Deus é maior do que tudo. Então a Bíblia trata sobre a imensidão de Deus. E aqui nós não podemos confundir presença com estar contido. Deus está presente em todos os lugares, mas ele não está preso a um lugar. O lugar não contém Deus. Deus é que contém o lugar. Deus não está no espaço, o espaço está em Deus. Porque se Deus estivesse em algum espaço, aquele espaço seria maior do que ele. Então, nesse sentido, é que eu vou defender que Deus não mora lá, né? Nesse sentido de estar restrito a um espaço. Muito bem. Então, pastor Ademir defendendo o contrário aqui, dizendo que não. Deus não mora nos céus, né? Porque ele é maior do que todas as coisas em todos os lugares. Bom, nós vamos aqui agora ouvir a opinião também dos áudios. Primeiro o pastor Rui Caetano e depois a opinião do pastor Jonatas Rodrigues.
eu particularmente não consigo ver um Deus que mora no céu. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 66, verso de número 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, ou o tapete dos meus pés. E o texto diz, que casa me edificareis? Qual é o local do meu repouso? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A palavra de Deus, ela diz que eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Pois bem, Deus não tem lugar aonde Ele possa dormir, aonde Ele possa descansar. Eu entendo que casa é um conceito humano. Casa é um conceito nosso. Quando Deus falava com o ser humano e quando Ele fala, Ele se utiliza de uma linguagem antropomórfica. Ele se utiliza de formas humanas e de linguagens humanas para se comunicar com o ser humano. Mas a verdade é que Deus não tem casa, Ele está em todos os lugares. Ele é um Deus transcendente que ultrapassa o nosso entendimento. Ele diz que o céu é o seu trono, a terra é o tapete dos seus pés, e esse Deus tão grande, tão poderoso, que operando Ele, quem impedirá, Ele também habita dentro de um coração. 96.5 Debate da Vida. A questão é bem objetiva. Deus mora no céu? Eu entendo que as escrituras respondem que sim. No livro de Mateus 5,34, a palavra de Deus fala claramente, o Senhor Jesus mesmo dizendo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus. Claro que nós podemos entender que Deus ele é maior do que os céus, ele criou os céus e a terra. Tanto que em 1 Reis 8,27 está escrito, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Claramente a palavra de Deus demonstra a infinitude da grandeza de Deus. Mas quando nós vamos responder uma questão como essa, que é uma questão tão objetiva, devemos buscar a resposta da palavra. E a palavra de Deus fala claramente que Deus, ele habita no céu. A palavra de Deus é clara em dizer que o céu é o seu trono e a terra é a estrada dos seus pés. Quando nós analisamos diversos textos bíblicos, percebemos que a palavra nos encaminha para esse mesmo sentido. Em 1 Reis 8,43, que tu mesmo ouças desde os céus teu lugar estabelecido de morada. Lá em Hebreus 9,24, está escrito que Jesus entrou no próprio céu para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. Então, quando nós analisamos esses textos, percebemos que claramente Deus ele está habitando no céu. João, ele foi levado aos céus, lá em Apocalipse, e ele viu o trono de Deus lá no céu. Então, acredito que essa questão está bem clara nas Escrituras. Deus, de fato, habita no céu. Muito bem, nós ouvimos aí, então as opiniões. A primeira do pastor Rui Caetano, que entendendo que casa nessa questão de Deus estar morando em algum lugar é um conceito humano, uma vez que Deus está acima de tudo isso e que ele é onipresente. Já o pastor Jonatas Rodrigues, ainda que entendendo também a onipresença de Deus, ele entende que sim, Deus mora no céu e Deus é maior do que os céus também. E é aí que a gente, voltando para a mesa aqui, é o típico assunto, debate, que eu acho que a opinião de um acaba passando pela opinião do outro, porque eu acredito que a gente aqui não vai discordar que realmente Deus é onipresente, é isso? Não, com relação a isso não há discordância. Nós cremos... Deus é onipresente. Nós cremos na onipresença de Deus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele está... Há um trono para Deus. Isso. E se quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 7, Estevão viu Jesus à destra de Deus. Isso. Então Deus estava lá. Não estava lá? Então vamos lá. O debate já começou faz tempo, agora ele vai continuar. Porque pela sacudida de cabeça que pastor Ademir. Então vamos lá, pastor Ademir. 4 minutos para suas considerações aí mais aprofundadas, já que eu quiquei a bola agora, hein? Quicou, eu balancei. Bom, vamos ao texto, né? Eu acabei de ler aqui o que Estevão estava vendo, ok? Então, Atos capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
fitou os olhos no céu e viu a glória. Glória é a manifestação da presença, Shekinah. Viu a glória de Deus e Jesus à sua direita, a direita da glória, ou assentado à direita do trono. Então, esta linguagem, quando fala de trono, está falando de domínio, de reinado. Se Deus estivesse sentado no trono, o trono já seria maior do que ele. Então, o que eu vou tratar aqui com os irmãos? Quando Salomão foi dedicar o templo, aquela obra considerada uma das maravilhas do mundo, no dia da oração, da dedicação do lugar, ele chega à conclusão, e inspirado por Deus, de que aquele lugar e nenhum outro lugar poderia contê-lo. Deus, ele ora, consagra aquele lugar e fala o seguinte: Deus não pode estar aqui, no sentido de estar contido naquele lugar. O texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Ele diz assim, para não ficar aqui nas palavras do debatedor. Aqui o texto. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou seja, ele chega à conclusão óbvia, clara, que Deus não poderia estar contido no espaço-templo e nem contido nos céus dos céus. Porque se Deus estivesse contido em algum espaço, o espaço seria maior do que ele. Então, nós não podemos confundir presença, que diz respeito à imanência de Deus, e imensidão, que diz respeito à transcendência. Então, Deus é imenso, Deus é maior do que tudo. Se ele é maior do que tudo, ele não pode estar contido. Então, falar, os céus é a morada de Deus, então Deus precisa de uma casa, Deus está preso a uma casa, ele precisa descansar por acaso, ele precisa... Não, isso é força de expressão. Agora, é claro que nós vamos para os céus. Eu creio que nós vamos morar no céu e Jesus está no céu, porque ele foi glorificado, ele está no céu com um corpo glorificado e disse que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Eu creio no céu, creio que eu vou morar no céu, mas eu não posso dizer que o céu é a morada de Deus no sentido dessa limitação, de que Deus estaria contido dentro de um espaço. Deus é maior do que o espaço. Muito bem. Pastor Joaquim, eu acho que o senhor vai discordar, né? Com toda certeza. 4 minutos. Com toda certeza. Eu vejo passagens na Bíblia onde os textos bíblicos são claros. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 26, verso de número 15. Olha dos céus da tua santa habitação. Veja, está dizendo aqui santa habitação. Está dizendo que ele mora no céu. E abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados. Terra onde mana leite e mel. Também eu vejo aqui em Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 17, que são inúmeros os textos que diz que o céu é um lugar físico, que o céu de fato é a morada de Deus. Agora, isso não limita a Deus. A ideia do nosso querido pastor Ademir, de que estaríamos limitando a Deus porque vamos dizer que a habitação dele é o céu, não, a gente não limita a Deus. E aqui, no capítulo 28, verso 17, diz assim: teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ainda no livro também de 2 Crônicas, que esses textos para mim são textos que provam claramente que o céu é de fato
o lugar da morada de Deus, que Deus habita no céu. Agora, eu fico pensando, né, porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estás no céu. Como fica então essa questão da oração? Porque o próprio Jesus disse que o Pai estava no céu. E aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, verso de número 18. Mas será possível que Deus habita na terra com os homens? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje, na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual desceste. Lugar do qual desceste. Da onde ele desceu? Que nele portas do teu nome, para que ouça as orações que o teu servo fizer, voltada para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus. Ouve desde os céus. Está dizendo que ele está no céu. Lugar de tua habitação. Olha o que está dizendo aqui. Lugar de tua habitação. E quando ouvires, dá-lhe o perdão. Aí lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, olha o que João viu lá. Apocalipse, capítulo de número 3. Diz assim, Apocalipse 13, verso 6. Apocalipse 13, verso de número 6. Então, eu poderia ficar aqui o programa inteiro dando esses textos bíblicos. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E foi dado a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Então esses textos, como 1 Reis, capítulo de número 8, verso de número 27, diz assim, 1 Reis 8, 27. Então esses textos para mim são muito claros. Eu vou ler esse aqui porque está dando meu horário. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então esses textos para mim são muito claros, dizendo que Deus de fato habita no céu. Amém. Bom, muito bem, e eu aqui, pelo que acabei de escutar dos nossos pastores aqui, ainda está cooperando com o que eu disse no começo. Eu acho que as questões aqui vão acabar uma resposta de um passando pela do outro. Olha só o texto que o pastor Ademir usou, 1 Reis capítulo 8, ele leu 27, onde Salomão realmente declara, onde é que o senhor vai viver? Os céus não podem te conter. Mas no versículo 30, logo depois do 27, ele vai dizer que os céus é onde Deus habita. Então ele fala as duas coisas. Por isso que eu estou dizendo aí que a resposta de um vai passar pela do outro. Eu não sei não onde é que nós vamos chegar. E você que está nos acompanhando aí, o que é que você pensa disso? O que é que você acha? O que é que você entende? Deus mora nos céus? Sim ou não? É só participar. Não é isso, Simone? Isso mesmo, pode ir lá no nosso WhatsApp, 12997472010, áudio e vídeo e também mensagem digitada por lá. E lá, claro, no nosso YouTube também. Isso, participe sempre, gente. Você sabe que a sua participação, ela enobrece aqui o nosso debate. E sempre lembrando, né, gente? Todo assunto aqui no debate da vida não é esgotado, né? Eu sei que não preciso falar isso, mas às vezes deixar mais evidente, porque para não dar aquela impressão, lá no debate da vida nós vamos solucionar as questões.
nós não esgotamos o assunto aqui, nós debatemos o assunto aqui para que você possa ir, ou talvez fortalecer o que você já entende, ou talvez mudar de ideia, segundo as opiniões dos nossos debatedores. Lembrando que tem a nossa enquete lá no YouTube, Eu Tô na Vida. E aproveita, você que tá lá, ó, joinha, dá aquele joinha pra gente na nossa transmissão e pode também compartilhar esse link com seus amigos lá. Pega todo mundo que você tem lá no WhatsApp. Exatamente. Manda pra todo mundo, isso, né, pastor? Faça isso e participe todo mundo aqui, que o assunto é muito interessante. Bora pro intervalo? É agora. Vamos lá, daqui a pouco tem mais. O debate da vida volta daqui a pouco. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe com uma oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Não muda de sintonia. Vida FM. Toda obra feita com excelência tem algo em comum: uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. E a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. Ou o colchão magnético Fotomag, conhecido como colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem o dia melhor. Facebook.com/Eu Tô na Vida. É só curtir e compartilhar. Deus tem nos atraído. Antes eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era ligar a TV para ouvir notícias ruins. Hoje eu levanto e ligo o rádio para ouvir a palavra de Deus. Devocionais que transformam o seu dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele é Deus, um Deus maravilhoso, santo e fiel, um Deus de promessas, um Deus verdadeiro, um Deus de palavra, um Deus digno de ser engrandecido e adorado. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. O som que é tudo de bom. Vida! A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando. Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida e quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Sintoniza aí. É tudo de bom. Ô, compadre, você tá sabendo da festança que vai acontecer no dia 9? Tô não, só. Vai
vai ser uma festança, senhor. Vai ter bolinho, caipira, cachorro quente, churrasquinho e muito doce pra você lamber os beijos. E pras crianças, compadre? Uai, vai ter pescaria e brinquedo pra mais de metro. Eu duvido você tirar o traje de caipira do armário e usar. Sábado, dia 9 de julho, a partir da 1 da tarde. Vida na Roça, Rua Palmares 400, Parque Industrial, São José dos Campos. Bora, senhor. Não almoça em casa, não. Bora almoçar no Vida na Roça. Vida na Roça, realização Bíblica Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta com Debates da Vida. E você já participou? Ainda não? Pode mandar o seu áudio, o seu vídeo através do nosso WhatsApp 12997472010. E se você, que tá aqui no nosso YouTube, Eu Tô na Vida, não participou ainda da enquete, não votou ainda, vai lá e dê o seu voto. Como é que tá, pastor? Muito bem. Sim, Deus mora no céu, 74%. E não, Deus não mora no céu, 26%. Então, por enquanto, a maioria dos nossos ouvintes aqui, os participantes, estão entendendo que Deus mora no céu, sim. Vamos ver, como sempre, né? Até o fim do debate, se isso muda, se empata, se volta ao que está, veremos. Eu acho que o Ademir vai perder feio hoje. É, pastor Ademir. Olha lá. Dizia o Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Né? Aí, tá vendo só? Bom, e você continue participando aí, como você já sabe. Temos áudio? Temos um vídeo? Áudio aqui do José Alves. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. A paz do Senhor a todos os debatedores. Sou José Alves aqui de São José dos Campos. Na minha opinião, Deus mora em todos os corações daqueles que obedecem a sua palavra, e ele está no céu, porque diz a Bíblia que Deus é Espírito, e ele está em todos os lugares ao mesmo instante, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus mora no céu, no meu coração e no coração de todos aqueles que obedecem a sua palavra. Essa é a minha opinião. Pois é. Então, o áudio aí do nosso irmão José Alves, sempre participando aqui, entende que Deus mora em todos os corações. Deixa eu ler aqui a participação dos nossos ouvintes. Nós temos aqui o Luiz Fernando de São José dos Campos dizendo o seguinte: a palavra diz que onde quer que eu for, seja nas alturas ou nas profundezas, Deus ali estará. E também fala que ele está em seu trono. Acredito que somos tão limitados ao ponto de não entender. Deus é infinito, seja em localidade, seja no tempo. O R. Queiroz diz: Deus é onipresente, portanto ele vive em todos os lugares que lhe é oportuno. O Kleber Gonçalves: o fato de Deus ser onipresente não muda o fato de Deus tem um lugar que chama de casa. O pastor usa o fato de limitar a Deus para falar que não tem um lugar onde Deus está. O Léo da Silva: eu acredito na morada de Deus no mais alto dos céus, mas com sua onipresença, ele está sempre em todos os lugares. E por fim aqui o Kleber Gonçalves, em Ezequiel 28:16, diz que Satanás quis tomar o lugar de Deus e foi lançado fora do monte. Tem uma pergunta do Luiz Salviano que ele fala assim: onde é o céu? Na parte superior, até onde nossos olhos alcançam, ou em algum planeta? Bom, voltamos aqui para a mesa e agora vamos ao nosso debate, havendo necessidade e vontade podem interromper uma fala do outro, né? Obviamente. E eu quero trazer aqui, junto para o debate, essa pergunta aqui que o nosso ouvinte fez. Afinal de contas, onde é que é esse céu? O céu é onde? Eu já disse aqui que, na realidade, a Bíblia descreve, né? 3 céus. Então, eu diria que a gente tem esse céu atmosférico, que é onde os pássaros voam. Nós temos o chamado... a abóbada celeste? Isso. Nós temos, então, também esse céu onde estão os planetas, as galáxias, e temos o terceiro céu, que é onde Deus está. Então, a Bíblia dá margem para defendermos isso. Então, o céu atmosférico, quando você olha para o céu, você diz: o céu está estrelado, o céu está nublado.
Então isso é chamado também de céu nas Escrituras Sagradas. E aí, por exemplo, Deuteronômio capítulo 33, verso 13. Esse aí é o céu do qual, eu diria, a terra recebe o orvalho. Geadas, chuvas, neve. Isaías 55:10, vento, trovões. Então, esse é o céu que você vê. Agora, o que o senhor entende que a habitação de Deus é o terceiro lugar. Agora, a palavra céu também é usada para descrever a esfera celestial, onde está aí o sol, a lua, as estrelas, os planetas. O espaço. Então, esse é o universo que Deus criou, conforme está lá, Gênesis capítulo 1, verso 1, Salmos 33, verso 6, colocando aí essas luzes nos lugares celestiais, conforme Gênesis 1:14. E tem o terceiro céu. Então o céu como a casa de Deus, também chamado de terceiro céu. Na verdade, os céus dos céus que a Bíblia menciona, é a morada de Deus. Lembrando que o céu é um lugar físico, não é um estado de consciência. Então o céu é um lugar físico. O fato de Deus morar no céu não limita a sua onipotência, a sua onisciência, muito menos a sua onipresença. Concorda com isso, pastor Ademir? Não. Não? Não concordo. Não concordo em algumas partes. Quando o próprio pastor Joaquim diz o seguinte, o céu é um lugar físico. Isso. Subentendo que este lugar físico, ele tem um limite. Ele tem um começo e fim, então? Claro. Por ser físico? Claro. Tem um começo e fim. No princípio criou Deus o quê? É um ambiente, então. No princípio. Sim. Criou os céus. Estou falando uma delimitação. Se ele é um espaço físico, ele não é infinito. Certo? Se o céu é um lugar físico, ele não é infinito. Ele tem uma delimitação. Se este Deus, na expressão do próprio Salomão, estivesse contido neste espaço físico, ele é menor do que o espaço. É nesse sentido que eu digo que Deus não pode estar contido, ele não pode morar. Então, contido neste espaço físico. Por quê? Porque o espaço seria maior do que ele. Mas o mesmo Salomão não fala, versículos abaixo, que Deus mora no céu? Ele fala que o céu é a habitação de Deus? Como é que a gente resolve esse enigma? Facilmente. É a expressão do homem em relação ao que ele entende a respeito de Deus. Ele construiu uma casa para quê? Para Deus morar. Não foi isso? Ele construiu um lugar que seria a morada de Deus. Com o seu povo, ele então habitava no templo. E Deus habitou no templo. Isso. A glória de Deus veio no templo? Veio, a presença dele veio. Como no tabernáculo também, né? Exatamente. Mas jamais no sentido de como hoje na igreja, por exemplo. Então, quando falamos de morada de Deus, Deus habita no homem, nós estamos falando de uma presença de Deus. Ele se manifesta, mas não mora. É interessante porque de não estar contido, é que existe o que como você falou, talvez no final nós vamos convergir, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte, eu vou morar no céu? Eu tenho uma limitação. Mas essa limitação Deus não tem. Jesus está no céu, Estevão viu Jesus lá, mas ele não viu Deus, ele viu a glória de Deus. A direita de Deus. Não, ele viu o trono de Deus. A direita de Deus. A glória de Deus e Jesus assentado à sua direita. Mateus 5,34. Mateus 5,34 diz assim: mas eu vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, pois é o trono de Deus. É o trono. Aqui está dizendo que é o lugar da habitação de Deus. Não, ali não. Nesse texto de Mateus não. E outros textos dizem, esse texto de Mateus está falando de trono, Jesus, gente. Está falando vezes, de pastor Ademir, disse Veja bem, diz que o Pai estava nos céus. Onde é esse céu? É um estado de consciência? Não, se é um lugar físico? Não, se ele está na terra, ele vai se dirigir a Deus que está no céu. Diz que ele desçamos. Onde ele estava? Desçamos da onde? Estava no céu, mas não no sentido de estar contido.
Ele não estava na terra? A gente não está falando da limitação de Deus, a gente está falando da morada de Deus. Então, Mateus 5,45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus, sobre os bons, faz chover sobre os justos e injustos. Então, esses textos de Mateus, que eu poderia ficar lendo vários outros, a Bíblia tem inúmeros versículos, pastor Ademir, onde mostra que Deus está no céu. Mas Ele está aqui também, no nosso meio. Está aqui também, é isso que eu estou falando. Ele está aqui de João, Ele pastor está aqui Joaquim. como? O Pai está aqui mesmo agora? Ou o Espírito Santo está aqui? Deus está aqui. Então, o Pai está aqui, o Filho está aqui? Não, está Não, o filho Espírito não. Santo. O filho não, porque Então, ele foi glorificado mas ele diz, e está eu aos estou céus. convosco todos os Através dias. do Espírito. Isso. Mas Deus Então, sempre esteve. Deus, o Pai... Sempre esteve No Evangelho de João, Jesus diz o seguinte... Eu não estou limitando Deus, por favor. Ele Jesus diz lá em João assim, ó... presente. Jesus diz assim lá em João, que aqui, aquele que cresce, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Isso. Então, Deus mora nos céus e mora no crente. Isso, por intermédio do Espírito Santo. A morada de Deus, então, de fato, da pessoa de Deus. É o céu. É o céu. É o céu. Eu tenho vários textos aí. Então, Tá. essa expressão que o... Jesus, inúmeras vezes, pastor Ademir, ele fala do Pai que está nos céus. Inúmeras vezes. Veja que Jesus saiu das águas, Mateus 3, 16, 17. Sendo batizado, saiu das águas, veio uma pomba, Espírito Santo na forma de uma pomba, a voz do céu dizia o quê? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem a Trindade aí. Mas a voz dizia do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, de fato, Deus está no céu. Não, mas ali quando fala da voz de Deus, ouviu-se a voz de Deus, porque nós estabelecemos um conceito ou uma linguagem que diz respeito à nossa realidade. E essa realidade humana, ela explica Deus a partir do nosso ponto de vista e não do ponto de vista de Deus. Então, ele veio para revelar o Pai. Isso. Certo? Então, quando ele ora, se ele está na terra, ele ora dizendo ao Pai que está nos céus. Mas eu não posso dizer que Deus estava lá e que Deus não está aqui. A gente e aí não eu não nega. posso. Então, eu não posso. Pastor Ademir, então, a gente você não nega até que mesmo Deus por conta da está onipresença, aqui. né? A questão Não então, é a questão da onipresença de Deus, Então, porque inúmeras vezes Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus disse: olha, se a gente negar ele vai negar diante do Pai que está nos céus. Então, são inúmeros os versículos. Olha só, Mateus 11, 25. Naquele tempo, Jesus respondeu e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus... Então, Jesus falou inúmeras vezes do céu, como sendo o lugar onde Deus está. Mas ninguém está negando que ele não esteja lá. Mas o senhor não crê que o céu é um lugar físico? Eu creio que o céu é um lugar físico. Por isso que eu falo que Deus não está morando lá. Certo. Essa expressão de morada é uma expressão que diz respeito à linguagem humana. Como foi bem dito aqui de antropomorfismo e tudo mais. Jesus veio dos céus, certo? Ele é o verbo que se fez carne. Isso. E o verbo estava com quem? Ele estava com Deus. Então, onde Deus estava? Em todos os lugares. Não. Ué? Você disse Jesus veio do céu, certo? Não foi o que você disse? Sim. Então, se ele veio do céu e o verbo estava com Deus, onde Deus estava? Estava no céu. Isso, como também está na terra. Por isso, pastor Ademir, que Jesus ensinou inúmeras vezes que o Pai que está no céu, qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então Jesus respondeu: Simão, Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, inúmeros textos da Bíblia, Jesus é enfático dizer que o Pai dele, que é Deus, está no céu. Eu vou discordar disso?
Não tem como discordar disso. Mas não é questionar a questão da onipresença de Deus. Eu creio que Deus é onipresente. Não vamos debater sobre isso. Mas a questão é que inúmeras passagens da Bíblia revelam que Deus está no céu. Não, a questão, Joaquim, é que você está falando sobre onipresença, que Deus está no céu e está em todos os lugares. Não questiono isso. Nem eu. Mas a morada de Deus é no céu. Porque Então por que Jesus foi enfático em dizer que o pai dele estava no céu? Porque é uma linguagem. Aonde as pessoas estão? As pessoas estão na terra. Então. Eu preciso criar uma. Mas o pai dele também não estava aqui na terra? Em termos de presença, sim. Mas olha, e o Salmo 113? O Salmo 113, versículo 6, o salmista diz que Deus se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Então, se Deus olha para baixo para olhar para o céu, ele não está acima do céu? Tem o céu onde estão os planetas, e aí a gente tem a questão do design inteligente, né? Deus é muito perfeito. Se o Sol tiver um pouquinho afastado da Terra, a gente não consegue viver. Um pouquinho próximo da Terra também não consegue viver. Então, quando Deus olha do céu, ele está olhando do terceiro para o segundo céu, seria isso? E para o primeiro céu, que é esse aí onde estão os pássaros voando. Entende assim, pastor? Que diz que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Nenhum pássaro, nenhum pardal cai aí na rua sem Deus ter conhecimento. Não, quanto a isso não tem problema nenhum. Onipotência, onipresença, não tem problema nenhum. Isaías 66 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, se eu for imaginar no sentido físico do céu, que o Joaquim falou, este Deus está lá no céu, certo? Sentado no trono, com o pé batendo aqui na terra. Isso é numa linguagem física. Aí ele diz assim: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar da minha morada? São duas perguntas de retórica. Quando há uma pergunta de retórica, a resposta já está implícita. Está dizendo o seguinte: que casa me edificareis vós? Ou seja, que lugar que eu vou morar? Eu vou morar em alguma casa? E qual é o lugar da minha morada, ou o lugar do meu repouso? Ou seja, Deus não precisa de um lugar para morar e nem para repousar. Eu não estou questionando que Deus está presente no céu e que essas expressões existem, se referindo a Deus como estando no céu. Estou tranquilo. Então, e essas expressões apontam para o quê? Uma vez que Deus não habita no céu. Não, essas expressões dizem que Deus habita no céu, aponta para a onipresença de Deus. Não. Aqui Marcos 16, presença 19. De Deus no céu e em todos os lugares. Eu estou falando de imensidão. Jesus foi para o céu. A imensidão de Deus. Pastor Ademir, Jesus foi para o céu? Foi. Então olha o que diz aqui Marcos 16, 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Assentou-se à direita de Deus. Ora, Deus estava onde? Então, essa é a expressão que usada o tempo todo na Bíblia, que ele assentou-se à direita de Deus. Isso. Então você acredita que não é só da glória de Deus. Tá, então é à direita de Deus, o texto diz. Como outro texto de Atos 7, versículo 49, diz: o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Né? E aí diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu. Se a ira de Deus se revela do céu, o que quer dizer isso? Quer dizer que a ira de Deus vai cair sobre a terra. Não, se a ira de Deus deixa eu te falar se revela do céu, deixa eu te falar uma coisa. Não é onde Jesus assentou-se à direita de Deus. Isso. Você entende isso no sentido literal, físico? Físico. Sim. Então Deus tem até um lado. Sim. Tanto é que Apocalipse vai falar e vi tronos. E vi assentado sobre o trono. À direita de Deus. Falando de um domínio, Joaquim, de um poder. Como Jesus então foi lá, assentou-se à direita de Deus. Olha bem o que você está dizendo.
Deus não só está limitado ao céu, que já é um espaço Isso não físico. quer dizer que vai limitar Deus, Ademir. Ué, se ele está, Joaquim, se ele está sentado à direita de Deus, que está sentado no trono, há uma limitação. Há uma limitação. Porque se ele está à direita, como é que haverá um outro espaço fora? Então, o que eu estou tratando aqui é que essas expressões são expressões que falam de um poder, de um domínio, da força de Deus. Mas eu não posso entender isso no sentido de Deus estar contido. Foi isso que Salomão falou. Os céus e os céus dos céus não podem te conter. É a imensidão de Deus. Fala assim, Deus desenrolou os céus como cortina. Se este Deus, que é tão grande, desenrola os céus como cortina, como é que ele vai morar no céu, no sentido de estar contido no céu, que para ele é como se fosse uma cortina? Pastor Ademir, eu acho que você está fazendo uma confusão, porque nós não estamos aqui limitando Deus. O fato dele morar no céu não limita ele, não está limitando Deus. Porque é interessante, lá em Apocalipse 22, fala sobre o céu, de 1 a 5. Ele me mostrou o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha aí, trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dava 12 frutos, e dava fruto de mês em mês, e aí vai. Então, não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, seu nome estará nas suas testas. Ali não haverá noite. Eles não precisam nem de luz, nem porque o Senhor Deus os alumia. Então esses textos, para mim, é muito claro, pastor Ademir. Eu creio que não há um lugar, então, de Deus. Não, está falando... Um lugar específico? Esse texto do Joaquim está falando da morada dos santos. Então, não é onde Deus está? Não é onde Deus mora? Jesus disse, João 14, na casa de meu pai, onde é a casa do pai dele? O Weinlein diz que essa expressão casa do pai em nenhum momento se refere ao céu. Aonde é então? Na casa de meu pai... A igreja é casa de Deus, os crentes são casa de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou vos preparar lugar, se eu for, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Onde Jesus está? Ele foi para onde e volta de onde? Então, e outra, que ele questionou, mas Senhor, não sabemos para onde vai. Qual o caminho? Disse-lhe Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha aí. Ué, mas aí está dizendo do nosso encontro com Deus. Não, mas está falando, morada de Deus falando no céu. Do final. Mas o senhor não entende que existe um lugar de Deus, específico de Deus. Existe um Deus, Deus está presente em todos os lugares. Aí é a onipresença. Mas um lugar de Deus. E nós iremos para o lugar aonde o Senhor está. Quando fala do trono de Deus, fala de um domínio, de um governo que será um governo de Deus. Mas não de um lugar. É um lugar onde eu irei. Eu que tenho um limite. E Jesus, que quando se esvaziou, aceitou essa limitação. Sim, mas não foi no lugar físico? Ele sim. Nós veremos a Deus? Não. Não? Não veremos a Deus? Não. Hebreus não fala que sem santidade ninguém verá a Deus? Então, tá falando, então, isso aí é uma expressão metafísica. Quando eu leio o texto de Colossenses, o Filipenses, fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas não é dentro do contexto agora presente? Não. Jesus é a imagem do Deus. E 1 Coríntios 13, veremos face a face. Vamos ler o texto. Bom, não, vamos no texto. Aqui, para a gente não mudar de assunto, a Bíblia diz que Deus é Espírito. O meu alvo é o seguinte: uma vez que nós vamos nos reunir com Deus, ele necessariamente precisaria estar num lugar. Sim, porque tanto se na minha visão aqui, o trono é um reino, então como nós estaremos físico, né? com Deus?
Aí seria necessário, talvez, que todos nós, então, assumíssemos uma onipresença também, uma vez que Deus não está num lugar central, vamos chamar assim, não é isso? Bom, mas nós vamos continuar isso aqui daqui a pouquinho, que a gente já vai pro break aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho. A Anitta Alves diz o seguinte: Deus está em todos os lugares. O Lupércio Datilo diz: o Messias revela o Pai Nosso que estás no céu. Muito bem, e você, o que você pensa? Continua participando aí, enviando aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua participação, por áudio, por vídeo, e nós, com certeza, vamos aqui fazer o possível de ler e reproduzir aquilo que você vai enviar aqui para nós. E nós vamos agora pro break, tá certo, Simone? Certíssimo. Vamos lá? Let's go now. Vamos lá. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A promoção Casa Premiada tá bombando. A pergunta que eu quero fazer é: vai esperar mais quanto tempo para se inscrever, hein? É uma lista enorme de prêmios e um único ganhador que pode ser você. Se liga no que a gente vai dar: geladeira Frost Free, um fogão 5 bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV enorme de 65 polegadas e um colchão terapêutico da Fotomag. Participe pelo WhatsApp, anota aí: 12997335522. É só mandar um zap escrevendo Casa Premiada e concluir o seu cadastro. Assim você garante a sua participação. O resultado rola dia 22 de julho. Música boa, toca na vida. ZYM 695, Rádio Vida FM. Vale do Paraíba, São Paulo. Instagram da Vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Não é? Tá estudando? Tô estudando teologia, acredita? Pois é, eu sempre quis estudar teologia, mas eu não arranjo tempo e os cursos são caros. Mas você já ouviu falar no Trilha 7? Não, o que é isso? Trilha 7 é uma plataforma que organiza e disponibiliza conteúdos teológicos de vários tipos. É como um Netflix teológico, por exemplo. Lá você encontra história da igreja primitiva, história da igreja brasileira, bibliologia, angeologia, cristologia e muito, muito mais. Nossa, e como eu faço para me tornar um trilheiro e ter acesso a esse conteúdo? É muito fácil. Para se tornar um trilheiro e ter acesso a todo esse conteúdo, basta você escolher um dos planos que custa menos que uma pizza. Acesse o site trilha7.com.br ou então manda uma mensagem para 011 93355 6677. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida, tudo de bom. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Ei, tá sabendo que a galera da Bíblica Vida se encontra todo sábado? Vem pra Nave, todo sábado às 2 da tarde, aqui nos 96,5 e no youtube.com/Bíblica Vida Oficial. Muito mais vida, muito mais bíblica. E aí, gente, tá sabendo da festança que vai acontecer no dia 9 de julho? Vida na Roça, um evento para todos
toda a família. Olha, vai ter bolinho caipira, cachorro quente, churrasquinho muito doce. Vai ficar fora dessa? Não vai, né? Vai ser bom demais. E pode preparar a criançada que vai ter pescaria e muitos brinquedos. É diversão pra toda a família. Espero ver você lá, tá? Sábado, dia 9 de julho, a partir da 1 da tarde. Vida na Roça, Rua Palmares 400, no Parque Industrial São José dos Campos. Vida na Roça, realização Bíblica Vida. 96.5 Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. Agora tem participação especial. Continua sua participação também. Você pode mandar áudio e vídeo lá no 12997472010. Tem a sua participação também lá na nossa enquete. Como é que tá? Vamos ver aqui como é que tá a nossa enquete. Vamos ver se mudou ou não. Olha. Aumentou um pouquinho a porcentagem para aqueles que acreditam que sim, Deus mora no céu. Estava 74, foi para 75. E não, Deus não mora no céu. 26 caiu para 25%. Vamos ver como é que isso vai terminar. E agora nós temos aqui a participação online do nosso pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, ele é pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção, graduado em filosofia, em teologia, pós-graduado em bioética, é da Pastoral da Saúde e Gestão Executiva em Comunicação, diretor responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, responsável pelo seminário teológico da comunidade evangélica Vale da Bênção em São Paulo, e de vez em quando ele dorme, né? Eu sempre falo que esses pastores aqui têm glória a Deus, não sei como é que essa turma dorme, hein? Pastor Luciano, muito bom dia, seja muito bem-vindo novamente aqui conosco. Pastor Luciano, me ouve? Tá sem áudio? Parece Será que é o botãozinho on-off lá do microfone? Desligado? Me ouve agora? Foi. Ouvindo agora? Perfeitamente. Muito bom dia, pastor. Ouvindo. Tá tudo bem aí? Pastor Fabrício, muito bom dia. É um prazer falar contigo. Tudo nosso. Muito bom dia ao pastor Ademir, pastor Joaquim, toda a produção da Rádio Vida e todos os que estão acompanhando esse excelente programa. Estou aqui acompanhando e é um prazer estarmos juntos para essa participação agora. Pois é. Meu pastor, é uma honra tê-lo aqui novamente aqui conosco, né? Ainda aqui online. E o senhor tem agora 4 minutos. Afinal de contas, segundo o que o senhor acredita, Deus mora no céu? 4 minutos, pastor. Vamos lá, pastor. Para responder essa questão, eu ouvi os dois pastores falando de uma forma muito excelente, argumentos muito bem fundamentados. Porém, pastor, eu tenho 3 razões para acreditar que Deus mora nos céus. Em primeiro lugar, nós temos razões bíblicas. Então, se nós olharmos em alguns textos bíblicos, fica muito claro, muito transparente o fato de Deus morar no céu. Eu vou apresentar alguns textos. Nós temos também um fundamento histórico. Se nós olharmos para toda a história da igreja, em toda a história da igreja se acreditou, se ensinou que Deus mora nos céus. E em terceiro lugar, nós sabemos que existe uma doutrina cristã e bíblica que nos ensina que depois da morte nós moraremos com Deus, perante Deus, nos céus. E como está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós o veremos face a face. É isso que a Bíblia ensina. Mas eu quero apresentar alguns textos, para não ficar apenas com os meus argumentos. Um dos textos mais claros que me ajuda a fundamentar essa questão é o texto de João capítulo 14, versículo 1 e 2, onde diz que que Jesus foi para o Pai preparar morada. E essas moradas, conforme está escrito lá em João, é nos céus. Nós temos o texto, também já foi citado aqui, em Deuteronômio, no capítulo de número 26, que diz que o céu é a habitação de Deus. O texto também que já foi citado do livro do Gênesis, no capítulo de número 28, a visão de Jacó naquela escada, onde ele viu aquela escada que ia de onde ele estava até o céu. Ele viu Deus, a morada de Deus no céu. Nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 21,
versículo de número 3 e 4, nós temos o Salmo 115, o versículo de número 3, que diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe apraz. Quando eu digo que Deus está no céu, eu não estou diminuindo a concepção que nós temos acerca da onipotência, da onipresença de Deus, nada disso. Mas é o que a Bíblia nos ensina, que a morada de Deus está no céu. E eu acho que o texto mais emblemático e que fica mais simples, não precisa ter muita teologia para se entender, é Jesus ensinando a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo de número 9. Quando vocês forem orar, ore da seguinte forma: Pai Nosso, que estais nos céus. Então fica, no meu ponto de vista, respeito, claro, os pastores que estão aí debatendo, mas no meu ponto de vista fica impossível não olhar para esses textos e acreditar que, de fato, a morada de Deus é nos céus. Então, quando eu olho para todos esses textos que eu apresentei e tantos outros que já foram citados no decorrer da programação, fica muito evidente que realmente a morada de Deus, ela é nos céus. Ei, muito bem, pastor Luciano Scala, então, com as suas considerações iniciais, entendendo que sim, Deus mora no céu. Tem áudio aí, Simone? Tem áudio sim, então, tem dois áudios, José Carlos e também o Fábio Gomes de Salesópolis. José Carlos, irmão, fazer uma pergunta para os irmãos. Explica para nós aí, Apocalipse 4 e 5 aí, o trono de Deus, aonde está o trono de Deus, irmão? Porque lá está falando que Deus está sentado no trono, seu filho está à direita dele, tem os 4 seres viventes cheios de olhos, irmão. E os anciões que estão sentados diante do trono de Deus, né? E ninguém pode olhar para o nosso Deus, né, irmão? E o nosso Deus não tem como explicar ele, irmão. Porque o nosso Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Esse é o poder dele, irmão. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o Fábio aqui de Salesópolis. E o pastor Ademir colocou que Deus não precisa descansar, Deus não se limita a espaços físicos. E em Gênesis, quando diz que no 7º dia Deus descansou, o que significa então? Muito bem. Bom, deixa eu ler aqui, ó. A Sara Gomes diz o seguinte: o Altíssimo Criador é tão grande que se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Então, o céu é apenas uma bola que envolve os céus e os planetas e o Criador está do lado. Aulas de marcenaria, que é o nome do nosso ouvinte aqui. Deus habita em nós. Em Isaías 40, 22, diz que Deus estende o céu e as estrelas e o estende como uma cabana, tipo embaixo do domo, para habitar com os homens. Bom, eu volto aqui para a mesa agora com a participação do nosso pastor Luciano Scala também. E esse é o momento que vocês podem, né, interferir na fala do outro, havendo necessidade, querendo. Sim. E eu vou trazer aqui já o pastor Ademir, que foi citado no áudio. Isso. Afinal de contas, se Deus não precisa descansar, como o senhor disse aqui, como é que Deus então descansou depois da criação do mundo? Ali é muito simples. Deus encerrou, terminou a obra. A Bíblia diz que Deus não dorme, nem tosqueneja. Então, o irmão, ele pensa o quê? Que Deus trabalhou 6 dias, ele teve que descansar no 7º, porque ele estava cansado. Deus não se fatiga, Deus não é como o homem. Deus não dorme, Deus não precisa de descanso. Ali, ele encerrou, terminou a obra. Ele parou de fazer o que estava fazendo, não porque estava cansado e resolveu descansar no 7º dia. Isso posto tem que ser, né, a resposta. Eu acredito que eu e todos os cristãos, nós iremos morar no céu. Mas com quem? Nós iremos morar com o Senhor e na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu estou fazendo aqui uma separação entre presença no sentido da imanência e imensidão no sentido da transcendência. Então, quando eu falo dessa imensidão, da imensidão de Deus, eu não posso, pensando na imensidão de Deus, colocá-lo assentado num trono.
Porque isso é limitante. O ouvinte aqui fez menção de Apocalipse 4 e 5. Deus assentado no trono. A expressão de que Deus está assentado no trono é o reinado, o domínio. Agora, para Deus estar assentado num trono, automaticamente haveria um limite. Porque naquele momento Deus está assentado no trono. Mas ao mesmo tempo ele está andando pela terra, fazendo outras coisas. Então, essa expressão... Mas com Jesus não é assim também, não? O Espírito de Jesus não está presente? Veja bem, Jesus está presente através do Espírito Santo. Certo. Então, mas Jesus, quando do Espírito Santo ou o Espírito de Cristo? Atos vai dizer que o Espírito de Jesus impediu os discípulos de pregar. Pode ser Espírito de Deus, Espírito de Cristo ou Espírito Santo. Então, não seria assim? Intercambiáveis. Agora, Jesus, ele se fez carne. Sim. É um processo de esvaziamento. O esvaziar-se é abrir mão da glória que tinha diante de Deus. E abriu mão do fato de ser igual a Deus, de não estar limitado a tempo e espaço. Ele abriu mão disso. Sim, mas depois ele recuperou. No sentido, ele venceu e hoje ele tem um corpo de glória. Certo. Então eu posso ver Jesus assentado no trono. Mas o Espírito de Cristo também não está aqui? O Espírito Santo de Deus, é uma unidade, trindade. Então, o Espírito Santo, mas o Espírito de Cristo, porque Atos vai dizer que o Espírito de Jesus impediu os discípulos de pregar em certo lugar. Pastor Fabrício, quando você diz Espírito de Cristo, é porque foi enviado por ele. Ele disse, eu não deixarei órfão, enviarei o outro Consolador. Então é uma referência ao Espírito Santo. É uma referência ao Espírito Santo. O que eu falo é o seguinte... Que dito lá Espírito de Cristo. E no que diz respeito ao Espírito de Deus, então... Seria a mesma coisa. O Espírito de Deus paira sobre a terra, continua agindo. Sim, às vezes usa a expressão Espírito de Deus. Que é o próprio Deus. Porque aí é a trindade, a questão da trindade, né? Então, Deus assim, é Pai, que Filho e Espírito Santo. Eu falo de Jesus, é o seguinte, ele abriu mão da sua glória, ele se limitou, ele assumiu um corpo, certo? Se fez carne. Enquanto ele estava no corpo, ele estava limitado a tempo e espaço. Não, ok. Certo? Mas no céu, nós não vamos viver com Deus? Não. Nós estaremos para sempre na presença de Deus. Que não habita nos céus. Ele habita em todos os lugares, mas ele não mora no sentido de estar contido. Diga lá, pastor. Então, pastor. Presença é uma coisa, imensidão é outra. Eu tenho que fazer esse papel aqui meio advogado do diabo. Sabe como é que é, pastor? Tem que instigar. Tá certíssimo, pastor Fabrício. O senhor tá me saindo muito bem. A pergunta que eu faço é o seguinte, baseado em Colossenses 1,15, a Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é espírito. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Que habita numa luz inacessível. Onde é isso? Então, uma Diga luz lá, pastor Luciano. Que ninguém pode estar. Habita numa luz inacessível. É um lugar. Vamos ver aqui, pastor Luciano. Diga lá. Pastores, deixa eu fazer um comentário aqui. Claro, eu acho que o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, eu acho esse texto lindo, é um poema maravilhoso, e Paulo fala exatamente isso, né? Que hoje o que nós contemplamos é como que por espelho. Toda a experiência que nós temos com Deus, toda a vivência que nós temos, nós conhecemos Deus como que por espelho, mas chegará um dia que nós o veremos face a face. E nós o conheceremos assim como ele é. Quando Paulo está falando acerca disso lá aos Coríntios, ele está falando justamente na ideia de que chegará um dia que nós moraremos com ele na glória. Nós moraremos com ele nos céus. Então eu acho que quando ele fala que nós o veremos face a face, ele está falando exatamente desse relacionamento que nós teremos direto com Deus, onde nós seremos julgados, onde nós seremos apresentados, onde nós cearemos com ele e o conheceremos assim como de fato ele é. Tudo que nós sabemos hoje, tudo que nós conhecemos é por espelhos, conforme está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Então, eu acho que o pastor Ademir vai entender que 1 Coríntios 13
Está dizendo que nós vamos ver Jesus face a face, não Deus face a face. Ali está falando, isso? Ali está falando de um conhecimento pleno, de uma revelação plena. Deus tem um rosto, gente. Deus tem uma Jesus? Cara. Jesus tem. Deus não. Deus não. Deus Pai não. Por isso que... Veja bem, isso aí é uma colocação minha, tá? A Bíblia não diz isso. Mas ela me dá a entender isso, que no final... Deus será tudo em todos. O que eu entendo aí? No final, quem a gente vai ver? Jesus. Então, em Jesus, isso é uma colocação minha, de novo, é uma heresia minha. Em Jesus... Pastor Joaquim, o herege da manhã. Em Jesus vai estar o Pai e vai estar o Espírito Santo. Em Jesus, porque o Verbo se fez carne. Então Jesus continua com o corpo, ele não deixou aquele corpo. Não, só que o corpo dele é glorificado. Ele não é a mesma pessoa do Pai, né? Agora, voltando, porque a gente está entrando num outro tema. Entrando na questão da habitação de Deus, no livro de 1 Reis, por exemplo, capítulo de número 8, olha o que diz aqui. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. É o versículo 30, né? Versículo 39. Versículo o 30 43. Ele fala a mesma coisa. Também, versículo 43, ó. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Só que no 27, Bíblia... ele fala que os céus não podem conter a Deus. Sim, mas aí tá falando da grandeza. Salomão fala as duas coisas. Mas aí tá falando da grandeza de Deus. Ao pastor Nós não vamos limitar a Deus. Pastor Luciano, só segura a pergunta que a gente sabe quem tá online fica num desespero. Eu tô desesperado. Não, eu sei como é que eu já tive desse lado aí, pastor. Diga lá. Preciso pôr pra fora. Não, mas claro, mas é isso aí mesmo, diga lá. Com amor nas palavras. Isaías, capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A concepção de Isaías ali, que ele vai apresentar, de qual Deus que ele está se referindo? Ao nosso Deus. Ao Deus Pai. E ele teve essa visão. Exatamente, ele teve essa visão. Ele não está se referindo a Jesus. Mas olha, não está se referindo ao Espírito Santo. Pastor Luciano, agora eu vou jogar. Eu vou jogar uma bomba aí. Nós estamos com um professor aqui de teologia. Pastor Luciano, olha só. Com especialização em heresiologia. Qual é a conclusão que o pastor Paulo Romero chega exatamente de Isaías eu ia falar 6? Agora. Isaías 6. Qual é a conclusão que chega? Visão da Trindade. Pelo amor de Deus. No Evangelho de João, João vai dizer que Isaías viu Jesus. Isso. E Paulo em Atos vai dizer que Isaías viu o Espírito Santo. Que benção, né? Que isso aí fala, verdade? É a Trindade sendo aí comprovada. Porém, o pastor Luciano, ele está... Não pode estar errado, né? Viu a Deus ou não viu? A Bíblia diz que ninguém verá Deus. Ninguém viu. Deus é espírito, Deus é invisível, ninguém verá. Aí, pastor Luciano. Deus não tem um rosto. Então, do que Isaías estava se referindo, então? Estava falando da glória de Deus, do Filho, do Espírito Santo. Está vendo a glória, a Trindade. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Uma referência ao Pai. Então Isaías viu o Pai. Referência ao Pai. Isaías diz que viu. É o que é citado ali. Então, mas depois ali é uma visão da Trindade, certo? Tudo bem. Tanto ele pode... A Trindade são as três pessoas. Então a gente pode colocar aqui que Isaías viu a Deus com a questão da progressão da revelação. Nós estamos fugindo do tema de novo. Isso aí é um outro debate. Viu, pastor Luciano? Eu terei o maior prazer em vir debater sobre essa questão aqui. A verdade... Mas de certa forma, Isaías 6... De qualquer maneira, Isaías viu a Deus. Então ele estava celestial. Ele estava no lugar. É verdade. Ele viu a Deus num lugar. Mas não limitado, gente. Mas ninguém está limitando Deus. Então, ele tem uma visão, a visão humana, ele tem uma visão de Deus. Mas eu não posso limitar Deus no sentido de que ele está lá sentado no trono. Ademir, é isso que eu estou falando. Por exemplo, a questão da construção do templo. Se Deus habitava no templo, está limitando Deus. Dentro da sua visão, está limitando Deus. Se os céus não podem conter esse Deus que é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, se o céu não pode, como um templo construído por homens pode? Foi justamente o que Salomão falou, que não pode presença.
Por isso que nós afirmamos que Deus está no céu. Então, mas não quer dizer afirmou também que está num trono no céu, Ademir, pastor Ademir. O fato de Deus estar sentado num trono no céu não quer dizer que está contendo ele. Não quer dizer, como ele no templo também, então, não quer dizer que estava contendo ele. Até porque ele que criou o céu. Até porque ele que é o criador do céu. Exatamente. Sim. Então, a expressão que o pastor Fabrício usou de Isaías, que Deus desenrola o céu como uma cortina, Deus... Então, o ouvinte comentou. Então, Deus é maior do que o céu. É ele que desenrola... Não quer dizer que Deus é maior ou menor do que o céu. Se ele criou o céu, nós poderemos, ao final... chegar nas considerações finais, o Fabrício fazer esse apanhado. Porque eu estou falando de imensidão e vocês estão falando de presença. Isso. Ok, não há problema nenhum. Ninguém aqui está herege. Físico, eu creio Deus no céu. Mora no céu, porque eu poderia ficar citando aqui inúmeros textos. Por exemplo, segundo Crônicas 6:30, Crônicas 7:14. Se o meu povo, eu ouvirei da onde? Ouvirei da onde? Dos céus. Mostra que ele está no céu, pastor Ademir. Você não quer entender isso? Não, ele está. Claro. Isso daí eu já entendi. O que eu estou aqui discutindo, e é importante, é não estabelecemos uma limitação. Porque muitas vezes a expressão... Mas a gente não limita a Deus. Eu acho, pastores... que a habitação dele é no céu. Pastores, diga lá, pastor. Eu acho que ficaria limitado se nós acreditássemos que a morada de Deus é o céu atmosférico. Isso. Acho que daí sim seria limitado. Isso. Né? Nas nuvens, essas nuvens que nós estamos enxergando. Daí sim seria uma visão bem limitante da grandeza de Deus. Agora, quando nós falamos que Deus mora no céu, nós estamos falando de um lugar real, porque nós somos cristãos e acreditamos na doutrina, né, do céu, nós acreditamos na realidade do céu, na realidade do inferno, como lugares reais. E o céu é um lugar onde nós moraremos, e hoje quem habita no céu é o próprio Deus. E são esses textos que nós apresentamos até agora. Tá certo, pastor Ademir? Agora, pastor Ademir, como explicar então esse terceiro céu? O que esse terceiro céu tem de especial se nós não podemos dizer que ali seja de fato uma habitação de Deus, o lugar de Deus? O que é esse terceiro céu de tão especial? Não, a Bíblia diz que esse terceiro céu é o lugar aonde nós iremos morar. É a presença de Deus, nós estaremos para sempre com Ele. Então, Paulo esteve lá e voltou? Sim. Arrebatado até lá. Arrebatado, ele teve então, Deus estava nesse lugar? Presente, sim. Então Deus estava no terceiro céu? Estava. O que não significa que é onde Ele habita. Não, ele habita em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Inclusive no terceiro céu. Inclusive no terceiro céu. Então seria assim, mais ou menos, na linguagem jovem de hoje. Deus está no céu, só que não. Não. É que eu estou pensando, por exemplo, quando a Bíblia fala de trono, se eu entender trono no sentido literal, é limitante em si mesmo. Não. Não dá. Deus habitava no templo. Se o trono é literal, veja bem, há um trono literal, eu estou aqui numa cadeira, é literal. Se eu falo o juiz que Deus... do trono branco é o quê? Se Deus está sentado nesse trono, se Deus está sentado nesse trono, como não tem um limite? Ele estava no templo antigamente? Ele estava no lógico, templo? A presença dele encheu o templo, tanto que o sacerdote perguntou aqui. E o trono branco? Oi? O trono branco. E o trono branco, ele é... Ele não fala do trono branco. E o trono branco, pastor Ademir? Então, Luciano, não está falando de um... Ele é real? É um trono de julgamento, de justiça, não é isso? Está citando? Sim. Mas ele é real? Ele de fato existe? Não, ele não existe. Porque vai dar uma outra implicação. Não, ele no sentido de julgamento, haverá esse trono branco. Entendeu? Sim. O que eu estou dizendo é que eu não posso colocar Deus assentado em um trono. A Bíblia no diz, sentido... são inúmeras as passagens, pastor Ademir. Então, mas não é no sentido literal.
Se não é no sentido literal, então no final as pessoas... Então Deus está sentado no céu e o pé dele está tocando na terra. Então todo joelho todo joelho vai se dobrar diante do trono. Então isso não é literal, é simbólico. É simbólico. Não, pastor Ademir. Lógico. Imagina, lógico que é simbólico. Não. Imagina uma multidão de todos os santos, certo? De todos os santos de todas as épocas que estão lá diante de um trono, certo? Então, se este trono no sentido literal, qual deveria ser o tamanho desse trono? Porque está falando que é literal. Então, qual é o tamanho deste trono? Então, quando diz que os anciãos estavam diante do trono, no sentido de adoração... Não é um lugar. Eles tiram a coroa e colocam no pé do trono. Isso, diante do trono. Certo? Depois, eles recebem de novo a coroa, certo? E ficam nesse movimento de adoração. Ali está falando de uma adoração intensa que eles fazem diante da presença de Deus. Pastor Luciano, então faça as suas considerações aí. Pode completar a sua ideia. Não, pode dizer a sua ideia, depois você entra nos seus 2 minutos finais. Mas completa aí. Certo. Então, só para finalizar, eu acredito sim no literal, nesse sentido do trono. Era que eu ia apresentar, né? Eu acredito no literal porque essa concepção dessa realidade do céu como local de fato onde nós moraremos e que existe e que nós moraremos perante Deus, eu tenho como real. Esse trono que é citado, o trono de Deus, eu acredito como real. Então eu não acredito de forma simbólica. O trono e Deus está nele. Exatamente, eu acredito. Isso não é limitar Deus. Isso não é limitar Deus, porque Deus ele é criador de todas as coisas, né? Amém. Essa é a minha fala final. Glória a Deus, eu quero pastor. agradecer pastor Fabrício, pastor Ademir, pastor Joaquim, toda a produção da rádio, agradecer vocês que permaneceram conosco. Minha fala final é essa. Eu acredito sim que Deus mora no céu. Eu acredito que a presença dele está em todas as partes, que é um Deus onipresente, isso é bíblico, isso é real, impossível negar isso, mas para responder de forma simples e didática, onde Deus mora, basta nós olharmos para as palavras de Jesus ao ensinar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então isso, eu acredito que fica de forma muito límpida, muito transparente, para nós acreditarmos que a morada de Deus, de fato, é o céu. Tá bom? Amém. Se você quiser falar comigo... Isso, suas redes. Isso, eu quero passar as redes sociais. Se você quiser falar comigo, quero receber o seu contato. Se você precisa de ajuda com dependência química, sou responsável por uma casa de operação. Se você quer me ajudar a distribuir refeições todas as sextas-feiras, essa última sexta eu distribuí juntamente com a igreja 828 marmitas nas ruas. Você pode nos ajudar. Entre em contato comigo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se você digitar Luciano Scala, conforme está escrito aqui, ó, Scala, E-S-C-A-L-A. Você me adiciona, a gente conversa e vai ser um prazer te ter como os meus amigos aí nas redes sociais. Tá bom, queridos? Muito obrigado, meu pastor. Boa continuação de debate. Beijo no coração de todos. Paz e bem. Valeu, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito bem. O nosso debate continua, você continua aí participando também. Nós vamos pro break. Daqui a pouco a gente volta. Temos áudio. É isso? Temos áudio daqui a pouquinho. Então daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. As temperaturas estão baixando. Já pensou em quantas pessoas morrerão de frio? Que tal ser a diferença? Separe um cobertor, roupas e agasalhos em bom estado e faça sua doação. Nós já estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como
oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça sua parte. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Música boa, toca na vida. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e escritor Eguinaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Tudo de bom! E você, pastor, músico, líder e que deseja potencializar o alcance da sua mensagem nas redes sociais? A Agência Chairo pode te ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Sabe como? Com métodos comprovados de marketing digital. Fale com a agência 12 vezes premiada e que vai te fazer crescer estrategicamente no digital. Ligue agora ou mande uma mensagem no WhatsApp 11 98274 5116. 11 98274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. O som que é tudo de bom. Vida! 12-99747-2010. Coloca a Vida na sua lista de contatos. WhatsApp da Vida. Não muda de sintonia. Vida FM. Ô, compadre, você tá sabendo da festança que vai acontecer no dia 9? Tô não, só. Vai ser uma festança, só. Vai ter bolinho, caipira, cachorro quente, churrasquinho e muito doce pra você lamber os beijos. E pras crianças, compadre? Uai, vai ter pescaria e brinquedo pra mais de metro. Eu duvido você tirar o traje de caipira do armário e usar. Sábado, dia 9 de julho, a partir da 1 da tarde. Vida na Roça, Rua Palmares 400, Parque Industrial, São José dos Campos. Bora, só. Não almoça em casa, não. Bora almoçar no Vida na Roça. Vida na Roça, realização Bíblica Vida. Muito mais vida, muito mais bíblica. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o último bloco do nosso Debates da Vida de hoje. Se você não participou, corre lá, dá tempo ainda de você participar, mandar o seu áudio ou o seu vídeo. Ninguém mandou vídeo hoje, né, pastor, né? Pois é, o pessoal hoje tá meio com, não sei se tá com o cabelo meio atrapalhado, tá não quer aparecer a carinha, não é? Estão com frio. Anime-se aí, pessoal, você tão bonitinho, né? Não quer aparecer aqui pra nós? Então, a gente quer ver nosso ouvinte também e ouvir a sua opinião também. Exatamente. Como que tá o nossa enquete lá? Vamos ver. Olha, o negócio aqui tá só subindo. No que diz respeito àqueles que Deus mora no céu, sim. Começou com 74, foi para 75, já está em 77%. Contra não. Deus não mora no céu, começou com 26, caiu para 25, caiu para 23. Mas isso ainda pode
pode mudar. É verdade. Temos aí 27 então. minutos para mudar. Vamos né? ver. Tem áudio então? Tem um áudio Vamos do escutar. Sebastião Antônio, de Jacareí. Sebastião aqui de Jacareí. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que nós servimos um Deus grandioso, tremendo, que habita assim nos céus, mas ao mesmo tempo que ele habita no céu com toda a sua grandiosidade, ele tem toda a capacidade de ele se tornar pequeno ao ponto de caber no coração de cada um daquele que o teme. Glória a Deus por isso. Nem por isso vai diminuir a sua grandeza. Ele se transforma, ele se coloca pequeno para habitar no nosso coração. Deus abençoe os pastores aí. Amém. Deixa eu ler aqui uns comentários. O Aildo de Caraguatatuba. Jesus fala para orarmos ao Pai que está no céu. Não há outra interpretação. Quem é onisciente, onipresente, é o Espírito Santo. Bom, aqui parece que o ouvinte está entendendo que só o Espírito Santo é onipresente, né? E a Trindade, nesse aspecto, vai mostrar que não, né? Todas as três pessoas da Trindade né? Possuem os atributos, onipresença, onisciência e onipotência. O pastor Daniel de São José dos Campos: Deus está em todo lugar, porém a morada dele é no céu. Não é porque estou em um determinado lugar que eu não moro lá, ou seja, que eu tenho minha casa. Assim é Deus, ele está em todo lugar, porém a morada dele é o céu. E o Kleber pergunta o seguinte: Deus pode se personificar do tamanho de uma pessoa para poder assim conversar, assim como conversava com Adão no Éden? Pois é, eu trago aqui essa pergunta, né? Como é que Deus conversava com Adão? Moisés, por exemplo, que o texto lá vai dizer que Moisés falava com Deus face a face. Ali é a força da expressão. Deus falava com Adão, mas Deus não vinha lá no forma de pessoa. Porque veja bem, as pessoas, era só na interação aí. O que eu preciso explicar, até eu ler no chat aí também alguns comentários. Posso fazer algumas explicações aqui, pastor Fabrício? Sim, diga. Bem rapidamente. Claro. É assim. Quando nós falamos que Deus não tem um rosto, a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus proíbe expressamente qualquer tentativa de fazê-lo semelhante ao homem. Então, nesse sentido, nós estamos falando que Deus não tem um rosto. Quando a Bíblia fala a respeito da mão de Deus ou do rosto de Deus, é o chamado antropomorfismo ou antropoformismo. Porque, às vezes, Deus é também comparado a uma ave, e Deus não é uma galinha. E Deus também é comparado a uma rocha, e Deus não é um minério. Ok? Quando eu digo que houve uma limitação em Cristo, eu estou falando no sentido quando ele se fez carne. A quinose, o esvaziamento, ele assumiu a forma de homem. Então, ele não podia, como homem, estar em todos os lugares. Isso é uma verdade cristalina. Hoje, ele está no céu, ele foi glorificado. O corpo dele, que foi morto, ressuscitou, se revestiu de glória e está assentado nos céus. Aliás, ele chega a dizer que ele mesmo não saberia não sabia, enquanto encarnado ali, quando ele haveria de vir. Havia essa limitação. Agora, não estou falando que Jesus não é o Todo-Poderoso, que ele não pode todas as coisas. Estou falando que corporalmente. Então, eu verei Jesus face a face, sim. Ele está sentado no alto sublime trono, sim. Mas ele, Jesus, neste aspecto, ele tem um corpo. Ele subiu para a glória com um corpo glorificado. Amém. Mas Deus não tem este corpo. Isso que o pastor Demi está falando aqui, para quem, só a nível de completar aqui, quando você atribui a Deus forma humana, isso é antropomorfismo. Isso. Quando você atribui sentimentos humanos a Deus, isso é antropopatismo. Exato. Tá certo? Sim. Só para a gente completar aqui. Bom, temos dica cultural, ok?
Então vamos lá, vamos ao... Trouxe essa dica aí, né, pastor? Não trouxe? Tá bom, mas o pastor Joaquim trouxe. Eu trouxe o Dica Cultural, eu quero recomendar. Espera só um pouquinho, que daqui a pouco eu já vou chamar aqui. E enquanto isso, eu quero dizer para você, continue participando, que a gente quer ver aqui o finalzinho dessa enquete. Deixa eu ler aqui só mais uns comentários aqui, rapidinho. O Júlio Oliveira. E o que Estevão viu? Acredito que vocês estão imaginando Deus em tamanho de estatura e não de poder. O Steven pergunta, como fica a história da Torre de Babel? Que criaram para chegar aos céus, perto de Deus, e Deus viu isso e acabou sendo destruída. O Leandro Muniz pergunta, por favor, me expliquem essa passagem de João 2, 15, 16. Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Deus habita em templo físico. Bom, a gente sabe, né? Atos capítulo 17 vai dizer, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui, essa referência de João é porque o próprio Deus disse que o templo seria chamado casa de oração. Então ali, quando Jesus diz casa de meu pai, nesse sentido aí, é claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então vamos lá, nossa dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. O pastor Joaquim, o que o senhor trouxe aí de dica cultural? Eu quero recomendar este livro, Revelação dos Céus. Ele é publicado pela BV Books. É um livro do Paul Haynes. Ele é doutor pela Faculdade Bíblica de Wimper, no Seminário Teológico também em Dallas. Ele ministra aí na Igreja Batista de Tampa, na Flórida. É um livro muito bom, tem muita coisa interessante. Inclusive aqui tem um capítulo sobre essa questão. Será que a gente vai se reconhecer no céu? Essa é uma pergunta recorrente. Aqui, ele disse que sim. Eu também já defendi essa posição. E o livro do Paul Haynes aqui só vem reforçar aquilo que eu sempre defendi. Deus, de fato, mora no céu. Amém. Meu pastor, aproveitando suas considerações finais, porque infelizmente você sabe que o tempo aqui corre depressa. Só tem 2 minutos para suas considerações finais e também os seus endereços aí da rede, onde nós podemos encontrá-lo. Tá bom, a Bíblia é muito clara que Deus não pode ser limitado a qualquer lugar geográfico. Então a Bíblia é muito clara com relação a isso. Não vou discordar do pastor Ademir com relação a isso. Mas, de fato, 1 Reis 8, 27, Deus habitará na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não podem te conter. No entanto, as Escrituras também nos ensinam que há um certo lugar geográfico aonde Deus reside e é designado como céu. Por isso, Escrituras Hebreus capítulo 8, verso 1, ele vai dizer o seguinte: o ponto que estamos dizendo é este: nós temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Então Estevão viu o céu aberto, viu Jesus à direita de Deus. Então o céu é o lugar onde Deus está. São inúmeros os textos bíblicos. O Velho Testamento não cansa de dizer que o céu é a habitação de Deus. E Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando Jesus falava com o Pai, sempre colocava o Pai nos céus. E por isso a gente defende que Deus está no céu. Amém. Suas redes, meu pastor? Então, você pode me localizar por intermédio do Instagram, Facebook, YouTube, PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade, Instagram, Facebook, YouTube. Também outra rede social que eu esqueci agora. Meu nome daquela nova. Facebook? A Get, não? Twitter, não, uma outra que... o Telegram? Telegram, isso, também pelo Telegram. Você vai me encontrar. Além disso, temos o nosso site, que é www.creiabrasil.com, www.creiabrasil.com, e você pode me localizar também na Igreja Batista Ágape, ali em São Miguel Paulista, Avenida Rosária 679. Quero te convidar para estar conosco ali na igreja, quarta-feira às 20 horas, domingo às 18 horas. Amém. Muito obrigado pela participação, viu, pastor Joaquim? Obrigado, Fabrício, é um prazer estar aqui. O nosso querido Carlos Apolinário. Amém. E agora você fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Muito bem, pastor Ademir, as suas considerações finais, seus 2 minutos aí, para poder
considerar. Isso, E as suas redes também, os seus endereços. Ok, bom, primeiro que nós terminamos mais um debate, continua um amigo do Joaquim. Olha que benção. Sempre. Sou professor lá no teu seminário. Deu aula, tem dado aula lá. Tá recebendo herege agora, Serra? Não, Joaquim é uma benção, Joaquim é uma benção. Tem conhecimento. Bom, eu quero, nas minhas considerações finais, dizer o seguinte, eu acho que nós convergimos em várias coisas. Na minha defesa, eu tratei da imensidão de Deus. Se conseguirmos entender que Deus, por ser tão grande, não pode estar contido, e essa expressão usada por Salomão, que nem os céus e os céus dos céus podem te conter, então essa expressão não estar contido em um espaço, ok. Que Deus habita nos céus e Deus está em todos os lugares, sim, eu creio. Creio que nós vamos morar nos céus, que Jesus está lá e nós o veremos, Jesus, né? Nós o veremos face a face, que Ele está num corpo de glória, e eu creio na eternidade, na presença do Senhor para todo sempre. Então, acho que a única diferença, talvez o pastor Fabrício vai discorrer um pouco sobre isso, é que é preciso haver um certo cuidado quando nós falamos da imensidão de Deus. Porque aqui as pessoas ficam presas a um Deus que está sentado no trono, um Deus que tem um cabelo branco igual ao meu, de velhinho, que é possível olhar para o rosto de Deus, e essas coisas não são bíblicas. Mas eu admito que a presença de Deus está no céu, sim. Minhas redes sociais. Amém, então vamos lá. Ok, por favor. AdemirNunes.pr no Instagram e também Ademir Nunes no Facebook. Amém. E eu quero também falar, minha igreja está comemorando o aniversário, 48 anos, Avenida Doutor Francisco Ranieri, número 117. Nós temos cultos quarta-feira e também agora aos sábados, em virtude do aniversário, todos os sábados temos um culto especial. Amém. E vai ter lá um cultozinho abençoado aí agora por conta do aniversário, no domingo, é isso ou não? Isso, no domingo é um culto normal, mas os sábados estará conosco a banda Catedral da Paz, que já esteve até aqui no estúdio da Rádio Vida. Amém. Vai ser um tempo abençoado. E tem depois num galpão anexo uma festa. Amém. Oh, glória a Deus, hein? Tem bolo lá? Fala. Tem bolo, tem tudo. Fala essa palavra mágica pra crente, não. Festa. Festa. Que dia vai ser o bolo, pastor Ademir? O bolo vai ser no domingão. Domingo tem. Guarda um pedaço pra nós lá, né, pastor Joaquim? Aliás, vamos ter um aniversário da Igreja Batista Ágape. Dias 30 e 31 de julho. 30 é um sábado. Mesmo mês que o nosso. Mesmo mês. E vai ter bolo também no domingo lá. 31 de julho. Dia do meu aniversário também. Glória a Deus. Duas festinhas lá. Duas festas ao mesmo tempo. Pastor Ademir, muito obrigado, viu? Obrigado. Sempre uma presença muito abençoada sua aqui. É com alegria que o recebemos aqui novamente. Deixa eu ler aqui uns comentários para não ficar ninguém chateado aqui comigo. A Solange Borges diz assim: meu Deus do céu, que debate, hein? Acho que baseado nas escrituras, em vários textos, Deus está e habita nos céus, porém consegue estar presente em qualquer lugar que quiser. O Maurício diz assim: uma observação. Então Deus, quando caminhava com Adão no jardim, é literal? Bom, o pastor Ademir deu uma pincelada acerca disso aí. Mas agora vamos ver aqui o que pensa esta persona aqui. E boa avisando, né? Falei aqui outro dia. As considerações finais aqui, gente, não vem trazer então assim, agora vamos ver qual é a resposta certa. Não é isso, não é? A minha consideração final não vai trazer então o que de fato é sobre o assunto. É a minha consideração final, assim como os outros debatedores tiveram as suas. Então vamos ver lá o que é que pensa eu. Debate da vida. Considerações finais. Meus irmãos, como eu até falei aqui durante o debate, eu acredito que esse é o tipo de assunto que a gente acaba convergindo. A gente sai de pontos diferentes para poder, no fim, chegar no mesmo lugar. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, foi muito citado aqui,
O versículo 27, Salomão, na dedicação do templo, diz o seguinte: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Aí no versículo 30, ele está ainda na mesma oração. Ele vai dizer: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu do lugar da tua habitação nos céus. Então, é aquilo. Salomão estava se contradizendo. Ao mesmo tempo que ele diz que os céus não podem conter a Deus, ele vai dizer que Deus habita nos céus. E aqui eu começo a minha opinião dizendo que, olha, é claro que todos nós entendemos que Deus é onipresente. Salmo 139 vai dizer que Deus está em todos os lugares. Se eu subir aos céus, diz o salmista, ali o Senhor está. Se eu descer ao Sheol, ali o Senhor está também. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aí nós não podemos negar. Agora, nós não podemos negar também que muitas referências apontam para que Deus está no céu, ou que haja um lugar onde Deus, uma espécie de central, onde Deus está, onde Deus mora. Vamos ver aqui uma coisa, ó. Se no porvir estaremos sempre com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor aonde? Nos céus. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,17. A Bíblia diz também que nós, que habitando nas moradas da casa do Pai, João 14. Sendo essas também, essas moradas, nossa casa eterna, aonde? Nos céus, 2 Coríntios 5:1. Sabendo também que Deus, o Pai, está nos céus, Mateus 6:9, Salmo 2:4, Salmo 115:3, Salmo 123:1, 1 Reis 8:27-30, que eu já acabei de ler aqui, e também que Deus de lá, dos céus, se manifesta, 2 Pedro 1:18, Mateus 3:17, onde lá também foi visto, como também mencionado aqui em Atos capítulo 7 por Estevão, sendo o céu o trono de Deus, Mateus 5:34, e onde Jesus também está, e a sua destra, 1 Pedro 3:22. Então, eu creio sim, que ainda que Deus não possa ser encaixotado, vamos dizer assim, né? Vamos pegar Deus, diminuir ele, limitá-lo e colocá-lo num lugar. E se Deus, para estar num lugar, nós temos que limitá-lo, eu também não entendo isso. Mas Deus, na sua onipresença, está em todos os lugares. Porém, a onipresença de Deus, ainda que o ponha em todos os lugares, ele não está restrito a um lugar só, quando a gente diz ou crê no que a Escritura diz, que Deus está nos céus. Então, convergindo aqui as opiniões, eu creio que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, os céus não podem contê-lo, mas a própria Escritura também diz que ele está no lugar, que ele está nos céus, que existe o trono de Deus, ainda que represente também o seu poder, a sua autoridade, o seu reino, mas há um trono onde Jesus é capaz de estar à sua destra, à sua direita, e o trono está lá, foi visto por João, mencionado também. Então, o fato de Deus estar no céu não o restringe ao céu, não impossibilita de estar ainda em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para fechar aqui, eu acabo concordando com as posições, mas entendo que sim, Deus está nos céus. Muito bem, então vamos ver aqui agora como é que ficou o resultado aqui da nossa enquete. Uau! Subiu mais, hein? Subiu mais o trem. Sim, Deus mora no céu. Começou com 74%, termina com 78%. E não, Deus não mora no céu. Começou com 26% e terminou com 22%. Vamos ver aqui a Word Cloud. Hoje eu falei certo. Gente, eu tenho um inglês fora de sério. É o inglês que eu não... Meu Deus do céu. Word Cloud. Cloud. São as palavras que foram mais mencionadas aqui. Primeiro, ele. Segundo, habita. E terceiro, onipresente. Muito bem. Cadê a carinha desses pastor abençoado aqui na câmera? Os hereges também podem aparecer, todo mundo.
Todo mundo aí, gente, ó, é um prazer, você sabe, estar aqui, né? Trazendo sempre um assunto muito importante. Eu nunca vou me esquecer de sempre consagrar aqui a nossa produção, né? A nossa locutora Simone, Priscila presente aqui no estúdio, a Flavinha lá, ó, suando comigo aqui. Eu dou um trabalho para essas meninas, você não tem ideia, gente. Mas nós estamos aqui presentes e continuaremos ao longo desses próximos meses. Muito obrigado, pastor Joaquim. Obrigado. Muito obrigado, pastor Demir. Muito obrigado a você que esteve aí com a gente até agora. Espero que você tenha aprendido. Espero que você esteja crescendo todos os dias com os debates que a gente traz aqui. Deu para aprender alguma coisa hoje, Simone? Sempre aprendo, né? Não é? Sempre. Eu acho que se você pensava e acreditava que Deus mora no céu, alguma coisa aconteceu no seu entendimento. Se você achava que não, alguma coisa também aconteceu. Aquele tchauzinho... Qual a opinião da Simone? Eu não ouvi. Qual é a sua opinião, Simone? O povo quer saber. Deus mora no céu? Eu acho que Deus habita em cada um de nós. Pronto. E Ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Mas não está no céu? Está no Também céu? lá. Também no céu. Em todos os lugares. Aí, fechou. Mas Ele não mora só lá. Entendeu? Sim. Ah, só lá? Bom, já é alguma coisa. Não tá tão herético assim. Gente, todo mundo com a carinha na tela aí, vamos dar aquele tchau bem abençoado, ó. Aquele tchau de apresentador de TV assim, ó. Tchau. Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no mesmo horário. Fica na paz, todo mundo. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. A promoção Casa Premiada tá bombando. A pergunta que eu quero fazer é: vai esperar mais quanto tempo para se inscrever, hein? É uma lista enorme de prêmios e o único ganhador que pode ser você. Se liga no que a gente vai dar: geladeira Frost Free, um fogão 5 bocas, um kit cozinha com air fryer, batedeira e liquidificador, uma Smart TV